Olá, bem-vindo ao Pode Alojar, um podcast mystay.pt, onde damos voz a quem acolhe com autenticidade e luta com profissionalismo. Eu sou Daniel Tencourt e hoje vamos esclarecer, ou tentar esclarecer, um dos temas, provavelmente dos temas mais mal interpretados, digamos assim, aqui no setor. A chamada regra dos 28 dias no alojamento local. Mas antes disso, queria falar sobre o código promocional Pode Alojar, ok? Que é um código que te dá 5% de desconto em todo o site mystay.pt, ok? Em todas as reservas e podes encontrá-lo. Eu faço sempre o filme, ok? Está aqui. Ok? O código Pode Alojar, ok? Portanto, pesquisas um alojamento em mystay.pt, decides onde queres ficar, fazes a reserva e no final, antes de pagar, colocas o código Pode Alojar no cupom promocional e tens 5% de desconto direto em qualquer reserva. Avançando, a pergunta que se coloca é, mas no final de contas nós podemos alugar pelo menos, ou por menos de 28 dias, 2 ou 3 meses já são arrendamento de longa duração, ok? E fica por aí, porque neste episódio nós vamos tentar separar, esclarecer, desfazer estes mitos de factos e dar-te ferramentas para continuares, ok? Portanto, vamos fazer isso. Primeiro, a origem do mito. De onde é que vem isto? E esta confusão vem da forma, basicamente, como o alojamento local é definido pelas autoridades portuguesas. E, portanto, a ideia de limitar a estadia a 28 ou 30 dias vem do conceito de temporária, ou seja, no Decreto de Lei 128 de 2014 e no Código do SIVA também, no SIVA, o AL basicamente é pensado para estadias turísticas geralmente até 30 dias. E, portanto, a autoridade tributária e algumas câmaras municipais usam esta referência para distinguir, digamos assim, entre alojamento local, ou seja, o turismo flexível, sem vínculo contratual de duradouro, digamos assim, e o arrendamento urbano, ou seja, contratos formais, com proteção ao inquilino e enquadramento no regime de arrendamento tradicional. Mas, atenção, não há uma lei, ok, que diga que 29 dias já é ilegal, ok? Em alojamento local. Portanto, esse é um mito e o limite existe para distinguir, digamos assim, alojamento local de arrendamento urbano. Mas, atenção, mais uma vez vou reforçar, não existe uma lei que limite os contratos da AL a 28 dias ou a 30 dias, ok? O que importa não é propriamente o número de dias, ok? Mas sim a natureza do serviço que estás a prestar. E, portanto, o que é que diz a lei realmente? Portanto, o AL pressupõe a prestação de serviços típicos, como limpeza, roupa de cama, gestão e faturação, como uma atividade, digamos assim, empresarial. Se um hóspede ficar 45 dias, mas receber faturas emitidas com o CAI 55.201 ou 55.204 no portal das finanças, não houver contrato de arrendamento formal e o imóvel for mobilado, gerido como alojamento local e o hóspede está ciente da natureza temporária, ok, então continua a ser alojamento local, mesmo que dure 2 ou 3 meses. Ou seja, isto é muito importante. O importante é manter a natureza turística e temporária da estadia, ok? Mesmo que dure 45 ou 60 dias. Riscos de estadias longas. Se a autoridade tributária ou a Câmara entenderem que estás a simular um arrendamento tradicional, elas podem basicamente fazer o quê? Reclassificar a tua atividade como arrendamento urbano, ok? Podem aplicar multas, efetivamente por atividade mal enquadrada, e podem obrigar-te basicamente a respeitar obrigações contratuais próprias do arrendamento urbano, incluindo prazos mínimos e direitos do inquilino. Então, casos e exceções. As mid-term rentals, digamos assim, estadias entre 1 a 12 meses, elas já são uma realidade, elas existem, por isso é que têm levantado tantas dúvidas acerca de se mais de 28 dias já não é alojamento local. Elas são uma realidade e crescente em Portugal, ok? Especialmente com nómadas digitais e trabalhadores em teletrabalho. Portanto, estas modalidades prosperam como um alojamento local
prolongado, desde que se mantenha efetivamente a natureza temporária. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? A limpeza, mobiliário, sem contratos formais, ok? Além da reserva que foi feita. E, portanto, em zonas do interior, o alojamento local de médio prazo basicamente revitaliza também estas comunidades, daí, e dinamiza serviços locais e atrai residentes remotos, e isso tem sido uma realidade. Depois, boas práticas, não é? Boas práticas para estas estadias longas. E, portanto, tu podes aceitar, e se vais aceitar estadias de mais de 30 dias, ou 30 dias ou mais, não é? Portanto, coloca tudo por escrito, ou seja, numa confirmação de reserva, ok, que envies ao hóspede, onde conste o prazo, não é? Portanto, está definido o início e o fim, o caráter temporário e turístico, não é? Da estadia. Portanto, a confirmação de uma reserva turística tem determinadas características e que podes e deves incluir nessa confirmação de reserva. Usa plataformas oficiais, ok, como Booking, Airbnb ou o teu próprio motor, o site de reservas diretas, ok, portanto, onde tudo é portanto, um acordo, digamos assim, do tipo de alojamento local. E, claro, emite sempre as faturas eletrónicas através do portal das finanças ou do software de faturação dedicado, sem exceção, ok? E, portanto, não ofereças serviços típicos de arrendamento de longa duração, como mudança de contrato de luz ou água, ok, para o nome do hóspede, portanto, que não faz sentido nenhum, portanto, isso efetivamente denota que não é uma estadia de caráter temporário, não é? A utilização do alojamento local como domicílio fiscal ou uma morada do próprio hóspede, portanto, isso também não pode ser, ok? E a instalação, por exemplo, de caixas de correio personalizadas com o nome do hóspede, são tudo coisas que efetivamente vão dar a entender que efetivamente não estás não se trata de um arrendamento em alojamento local, mas sim de arrendamento de longa duração. E, portanto, em Portugal, digamos que não há um limite máximo de dias para estadias no alojamento local, ok? Podes alugar por 28 dias, por 60 dias ou até um ano, ok? Desde que continues a prestar serviços típicos, ok? De alojamento e que eles estejam devidamente, ok? Identificados e seja fácil comprovar, ok? Portanto, os serviços são limpeza, recepção, eventualmente, ok? E cumpras, claro, o registro e obrigações legais do alojamento local. Por outro lado, no arrendamento urbano tradicional, que se destina à habitação permanente, os contratos têm duração mínima de 1 ano, ok? E podem estender-se até um máximo de 30 anos, consoante, que salvo erro, o tipo de contrato. Portanto, aqui não tenho bem a certeza, mas podem pesquisar, mas creio que é isto. As obrigações, claro, os contratos têm também obrigações formais, como a comunicação às finanças, o imposto de selo, o contrato tem que ser registado, ok? E, portanto, tem uma maior proteção legal a inquilinos. Portanto, os contratos têm, efetivamente, uma maior proteção legal aos inquilinos. E, portanto, apesar de muitas vezes se ouvir que o alojamento local só pode ser arrendado por 28 dias, não existe, efetivamente, nenhum limite legal absoluto que proíba estadias mais longas, ok? A chamada regra, então, dos 28 dias é, na verdade, um critério usado, sobretudo, para efeitos fiscais e regulamentares, com o objetivo de distinguir o que é alojamento local do arrendamento tradicional. Portanto, isso significa que é perfeitamente legal arrendar um alojamento local por 2 ou por 3 meses, desde que a natureza da estadia continue a ser temporária e turística, ok? Portanto, os riscos surgem, efetivamente, quando estadias longas se aproximam de uma utilização permanente. Por isso, sim, é possível ter reservas de longa duração sem problema em alojamento local, desde que tudo, efetivamente, seja feito com profissionalismo, com clareza contratual, digamos assim, e respeito pela legislação que está em vigor. Portanto, é perfeitamente legal alugar por mais de 28 dias em regime de alojamento local. Se quiseres alugar apenas para a habitação, ok, sem serviços, e a partir de um ano aí, então, entras no regime de tradicional, de arrendamento tradicional. Portanto, se continuas com dúvidas ou precisas de ajuda aqui na gestão do teu alojamento local, agenda uma sessão com um dos nossos especialistas. É completamente gratuito, 100% online, e podes fazê-lo através do QR Code que aparece aqui
no ecrã ou através do link em baixo aqui na descrição, mystay.pt/agenda. mystay.pt/agenda. Espero que tenhas gostado deste episódio e que esta partilha seja útil, e a única coisa que peço, como sempre, é que coloques um gosto, subscrevas o canal para mais estratégias, mais táticas e informações, e que partilhes este episódio nas tuas redes sociais. Muito obrigado por estares aí desse lado, é sempre um prazer e espero que aproveites ao máximo o que partilhamos aqui hoje. E não te esqueças, www.mystay.pt. Tenha um grande dia, cheio de energia, e até ao próximo episódio. Um abraço. Cansado de preparar o seu alojamento local? Os custos com limpeza e lavandaria são muito elevados. Liberte-se da limpeza e lavandaria na gestão do seu alojamento local. Relaxe com um serviço profissional de lavandaria e limpezas ilimitadas. Saiba mais sobre o serviço MyStay Easy Clean. Agende uma sessão de esclarecimento gratuita.